Olá, queridos, shalom, paz, Deus abençoe. Estamos no último dia do nosso propósito, jejum que agrada a Deus. E como é bom saber, que é agradável aos santos se santificarem, buscarem ao Deus Todo-Poderoso. Que bom, graças a Deus. Eu quero nesse último dia do nosso jejum compartilhar uma palavra ao teu coração em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 17, que nos diz assim: E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Então respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O texto lido nos relata que Israel vivia um dos momentos mais críticos de sua história. Quando o moço do profeta Eliseu acorda pela madrugada, ele vê toda a cidade cercada por exército inimigo e se desespera e pede socorro. Ai, meu Senhor, o que faremos? Foi nesse momento que Eliseu faz uma oração e o seu servo vê o sobrenatural. O que podemos extrair deste texto? Primeiro, havia uma crise. O verso 14 vai nos dizer que então enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então havia uma crise. O exército havia cercado dos inimigos a cidade de Israel. E o homem cercado pelo inimigo, ele se torna vulnerável. E aí este moço, servo de Eliseu, desesperadamente vai o acordar, sem ter a solução, sem saber o que fazer. Por isso nós precisamos aprender que em momentos de desespero, nós precisamos confiar no Senhor. Porque houve um momento de desespero. O verso 15 vai dizer que ele levantou muito cedo e se deparando com um exército inimigo, houve um grande desespero no servo de Eliseu. Queridos, quando nós passamos por adversidades, foi como os discípulos que, quando o mar estava revolto, ali Jesus estava dormindo, se inclinando ali na popa do barco, dormindo, e os discípulos atônitos, apavorados. Jesus levanta, repreende aquela tempestade e diz: Homens de pequena fé, por quê? Por que duvidaste? Queridos, o desespero muitas vezes nos faz entrarmos em uma crise espiritual, sem olharmos e percebermos que o Senhor está tão perto de nós. Foi assim que aconteceu com o texto. Eliseu, quando viu aqueles inimigos, ele não se desesperou, mas pelo contrário, ele vai orar ao Senhor. Ele sabia que o Senhor o guardara e o Senhor estaria guardando aquela cidade. Portanto, queridos, eu quero te dizer uma coisa: Deus sempre está presente no meio daqueles que o confiam. O verso 16, o profeta vai dizer ao teu servo: Não temas, porque são maiores os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta, no momento mais crítico e difícil, responde com grande confiança: Mas são os que estão conosco. Amados, maior é o que está na sua vida, maior é o que pleiteia a tua causa, que luta pela tua causa, maior é o Deus que você serve. Sabe por quê, queridos? Porque Deus abre os olhos espirituais e provê o socorro. Foi como o Senhor abriu os olhos, e principalmente do servo de Eliseu, para que ele visse aquilo que os demais, com os olhos naturais, não poderiam ver. Deus vai abrir os nossos olhos nesses dias, para que possamos ter uma cosmovisão, visão do mundo espiritual, para que possamos ver aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Mostrar o espiritual, mostrar que é uma guerra, mas que o Senhor está pelejando para nós e que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Siga firme neste propósito de jejum e oração. Deus é contigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.